Fala, fera, sejam bem-vindos aqui à nossa primeira aula de raciocínio lógico, banca Sebrasp, nosso QAP por banca. E nessa aula nós vamos discutir sentença aberta, sentença fechada, proposições e modificadores, uma aula muito importante que abre aí o campeonato de estudos de raciocínio lógico das próximas aulas, né? Sempre o campeonato, você vai vencendo aula a aula, não é mesmo? Vamos nessa, nossa primeira aula, sentenças, proposições e modificador. Vamos nessa, nossa primeira questão está dizendo o seguinte, olha só. Ele deu para a gente um texto onde ele fala que uma frase afirmativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa é uma proposição. Uma breve explicação do que é uma proposição. É uma sentença. Essa sentença é classificada como fechada e ela pode sofrer valoração. Ela pode ser verdadeira ou falsa. Isso porque você consegue entender toda a informação dessa frase. Por exemplo, Alan é bonito. Você entende que na frase que eu disse para você, uma afirmação, ela te traz aí um sujeito, um predicado e uma informação completa. Quem é bonito? Alan. Isso é uma proposição. Agora, quando eu coloco para você, ele é bonito. Ele é bonito já não traz uma informação tão completa assim, porque ele quem? Se for o Alan, eu acho ele bonito. Se for Joãozinho, eu não acho ele bonito não, professor. Mas como ele colocou ele, eu não sei quem é. E se eu não sei quem é, a gente não consegue valorar. Outras formas de sentenças que não podem ser valoradas. Aquelas com exclamação, aquelas com interrogação, aquelas com teor de ordem. Aluno vai estudar. Aquelas com sentenças sem verbos. Então, todas essas sentenças são classificadas como abertas, não podem ser valoradas. E esse texto está dizendo o seguinte, olha, uma frase afirmativa que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, pode ser valorada, é uma proposição. Para formular composições de proposições simples, a lógica matemática faz uso de alguns conectivos padronizados, como conjunção, disjunção inclusiva, condicional, bicondicional, disjunção exclusiva. Toda vez que a gente faz o uso desses conectivos, a gente está trabalhando com uma proposição composta. Então, proposição simples são frases que não trazem conectivo, e sim, Alan é bonito. É uma proposição simples. Ellen é bonita. É uma proposição simples. Alan é bonito e Ellen é bonita. Já nos traz uma proposição composta devido à existência do e, que para a gente é chamada de conjunção. Bom, nas próximas aulas nós vamos discutir muito isso. O que é a conjunção, a disjunção inclusiva, exclusiva, condicional e bicondicional. Vamos lá, vamos continuar o nosso texto. Então ele está falando sobre isso aqui nesse texto, né? Explicando quais são os conectivos, quais são os símbolos desses conectivos, né? Bom, a conjunção é o e, tem esse símbolo, o ou tem esse símbolo, o se, então, tem esse símbolo, a bicondicional, se, somente se, tem esse símbolo, e também temos a negação, que é esse símbolo. Perfeito? Tranquilo? Faltou nesse texto aí a disjunção exclusiva que ele não colocou, mas tem ela também. Considerando essas informações e que Z representa o conjunto dos números inteiros, julgue os itens seguintes. Vamos lá. A seguinte afirmação é uma proposição. A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia? Bom, se você tiver tempo, tiver habilidade ou tiver uma tecnologia capaz de contar todos os grãos de areia da Terra e todas as formigas, você vai conseguir julgar se isso é verdadeiro ou falso. A grosso modo, à vista grossa, eu acho que tem mais areia que formiga. Então, a quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia? Não. Então, se eu conseguir valorar, é uma proposição. Logo,
gabarito certo. Se, olha só, consigo valorar, é uma sentença fechada, que a gente chama de proposição. E nesse caso, uma proposição simples, porque não tem conectivo aqui, né? A quantidade de formigas no planeta Terra é maior que a quantidade de grãos de areia. Não tem o e, não tem o ou, não tem o se, então, se somente se, o ou. Então, é o que a gente chama de proposição simples. Beleza, fera? Primeira questão feita. Tranquilo até aqui, né? Então, bora para o número 2. A número 2 diz o seguinte: considere a sentença a seguir, P1. Caso o pedido tenha sido negado pelo INSS e o recurso administrativo também não tenha dado certo, o ideal é procurar um escritório de advocacia que seja especializado na área de previdenciária. Com base nessa sentença, julgue o item a seguir. A sentença, ele fez o pedido do INSS, é uma sentença aberta? Professor, explica de novo aí o que é sentença aberta. Vou explicar para você o que é uma sentença. Ó, sentença, pessoal, são frases, são sentenças que vão trazer para a gente informações completas ou incompletas. Quando eu tenho uma situação em que a sentença, a informação é completa, chamamos ela de fechada. Por que fechada? Porque conseguimos valorar, como vimos anteriormente. Beleza. Agora, quando a sentença ela é aberta, a gente não consegue valorar. Ele não traz um sentido amplo, um sentido completo da situação. Por exemplo, ele fez o pedido ao INSS. Ele quem? Quem é ele? Eu não sei quem é esse cara, então eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso. Logo, é uma sentença classificada como aberta. Por exemplo, imagina o seguinte, olha só. X mais 2, vamos lá para o campo da matemática, né? X mais 2 é igual a 7. Tá aí. X mais 2 é igual a 7. Perfeito. Matematicamente, você consegue resolver isso. X vai dar 5, professor. É só jogar o 2 para o outro lado, ele vai negativo. Não. Para a gente fazer isso, a gente precisa dizer que o X pertence aos números reais. Diga-se de passagem, X ele é um número natural. Bom, o que é um número natural? Ele é um número inteiro e positivo. Os números inteiros e positivos pertencem ao conjunto dos reais. Se de fato isso aqui é pertinente para a gente, se tem essa informação, olha, se a informação é completa, é uma sentença fechada. Então, agora eu posso dizer que x mais 2 é igual a 7 é uma proposição, é uma sentença fechada. Agora, se eu escrevo y menos 3 é igual a 4 e não digo isso aqui tudo, ó, que y pertence aos reais, que y pertence aos naturais, então isso aqui é uma sentença aberta. Não entendi, professor. Cara, o y pode estar sendo pode representar pessoa, fruta, qualquer objeto. Então imagina, maçã menos 3 é igual a 4. Não tem como resolver essa situação, porque maçã não é um número. Professor, na época da escola eu aprendi matemática com frutas, né? Mas esse caso aqui não dá para a gente valorar em verdadeiro ou falso.
Então isso é uma sentença aberta. Assim como ele é policial. A gente vai ver um pouquinho mais à frente quantificadores lógicos. Os quantificadores, eles são ferramentas, eles existem para fazer com que sentenças que são abertas se tornem sentenças fechadas. Por exemplo, isso aqui, ó. Qualquer que seja X que pertence aos reais, faz com que isso aqui seja uma proposição. Então veja, isso aqui qualifica uma sentença que era aberta em sentença fechada. Tomando como base isso, nós temos então uma sentença aberta. Ele fez o pedido do INSS, é uma sentença aberta. Estamos juntos? Estamos tranquilos? Então, professor, partiu 3. P. Se me mandou mensagem, meu filho lembrou-se de mim e quer ser lembrado por mim. Considerando a proposição P apresentada, julgue os itens seguintes. Vamos lá. Na proposição P, acima, né? Permitindo-se variar em certo conjunto de pessoas, o sujeito e objeto de cada verbo, de suas proposições simples constituintes, tem-se uma sentença aberta. Opa, então se a gente modifica essa frase, se me mandou mensagem, meu filho lembrou-se de mim, quer ser lembrado por mim, eu vou torná-la uma sentença aberta. E se a gente torna uma sentença aberta, o que acontece? Ela não pode ser valorada. Ela não pode ser valorada. Que também pode ser expressa por... Aí ele colocou pra gente, ó. Quem mandou mensagem lembrou-se e quer ser lembrado. Veja, mudei o sujeito, o objeto do processo. Lembra que sujeito mais predicado é uma sentença aí fechada, é uma proposição. E ele fez essa mudança pra gente. E ele colocou, quem mandou mensagem lembrou-se e quer ser lembrado. Caramba. Professor, ele, ela, quem? Quem? Eu não consigo valorar, não sei quem é esse quem. Quem mandou essa mensagem lembrou-se. Lembrou-se, no caso lembrou-se, porque mandou para mim. Lembrou-se de mim e quer ser lembrado. Mas quem é esse quem? Então, sim, é uma sentença. Aberta. Nesse caso, gabarito certo, né? Ó, é uma sentença aberta. Pessoal, até aqui discutimos o que é uma sentença aberta, uma sentença fechada, e isso precisa estar aqui, ó, na sua mente. Professor, por favor, repete. Repito, sentença aberta. São sentenças que não podem ser valoradas, como sentenças onde a informação é incompleta. Mais ou menos quando aparece uma frase que não tem um sujeito, quando tem uma expressão matemática. Por exemplo, se eu escrevo para você x mais 2 é maior que 3. Isso aqui eu não sei quem é o x. Quando você desconhece uma grandeza, significa que você não tem como chegar ao resultado. Diferente de 4 é maior que 5? Óbvio que não. Então isso é uma sentença fechada. Se eu escrevo 7 mais 3 é maior que 10? Não. 7 mais 3 é 10, professor. 10 não é maior que 10. Então você consegue perceber que as sentenças fechadas podem ser valoradas. As sentenças abertas não. Como também, junto com as sentenças abertas, sentenças com interrogação. Porque pode aparecer o sujeito ali. Uma pergunta. Estou perguntando para você. O professor Alain é bom?
Isso é uma pergunta. O professor Alan é bom? É diferente de o professor Alan é bom. E já coloca uma exclamação. Então, frases exclamativas, interrogativas, de ordem, sem verbo, não são proposições, elas não podem ser valoradas. Chegamos aqui no ápice da diferença entre aberta e fechada. Tranquilo? O que são proposições? São sentenças que podem ser valoradas, sentenças fechadas. Show? Beleza. Número 4. Vem comigo, vem de manso, tá? Considere as seguintes sentenças. O INSS recebeu o pedido de aposentadoria do Sr. Carlos. Nenhuma agência do INSS irá funcionar dia 18 de 8 de 2022. Onde serão alocados os candidatos aprovados no concurso para técnico de segurança social do INSS? Olha, aqui já aparece para a gente uma interrogação. Eu não sei qual é o gatilho da questão ainda, mas tem uma interrogação, guarda isso na memória. Ele foi aprovado no último certame do INSS. Entre as afirmações citadas, apenas a Sebrasp gosta muito disso, tá? A Sebrasp, em exatas, ela coloca assim, em exatas, quando você vai ter que calcular algum valor, por exemplo, RF, física, a força de atrito sobre os pneus do carro é inferior a tal valor? Então a Sebrasp gosta muito disso, de colocar esses gatilhos de superior, inferior, maior que, menor que. Assim como apenas apenas duas, nenhuma. Aqui ele colocou o seguinte: entre as afirmações citadas, apenas uma é proposição? Olha, o INSS recebeu o pedido de aposentadoria do Sr. Carlos. Eu posso valorar isso aqui. Entre verdadeiro ou falso. Se eu consigo valorar, professor, é uma proposição. Nenhuma agência do INSS irá funcionar? Também consigo valorar em verdadeiro ou falso. Diga de passagem, gente, vamos estudar muito esses gatilhos, nenhum, todo e qualquer, que a gente chama de quantificador. Quantificadores lógicos, que podem ser existenciais ou universais. Você vai gostar muito dessa aula. Bom, isso pode ser valorado. Então já tem duas. Não é apenas uma. Então já descarto, já é gabarito errado. Mas vamos lá. A terceira, pessoal, não tem uma interrogação? Então isso aqui é uma sentença aberta. Ele foi aprovado no último certame? Consigo valorar também. Então são 3 as proposições, né? Tendo como feito isso, não é uma. Gabarito errado. Simbora para número 5. E cara, professor, estou tendo um pouco de dificuldade. Pera, aqui abaixo dessa aula tem um campo onde você consegue colocar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu feedback sobre a aula. Claro, não tenho dúvida, professor, tá tudo certo, tá tudo jóia. Coloca aqui seu feedback, professor, a aula tá bacana, professor, precisa melhorar nesse ponto. Esse feedback é muito importante. Beleza? Tanto para você que está assistindo essa aula aqui no YouTube, quanto você que está assistindo na plataforma suprema, que é o Nectar. Vamos nessa? As proposições são a básica da lógica. A respeito delas, julgue os seguintes itens. A frase "hoje está frio" não pode ser considerada uma proposição, porque não pode ser classificada como verdadeira ou falsa? Certo. Pessoal, quando eu escrevo para você o seguinte, hoje está frio. Como eu terminei essa frase? Com uma interrogação. Uma pergunta, cara. Aluno, hoje está frio?
Aí você fala, não, professor, tá suave. Beleza, você consegue responder. Mas, tratando-se de proposição, ela não é. Porque nós temos o que aqui, gente? Uma interrogação. Então, vou voltar aqui, ó. Não pode ser considerada uma proposição. Porque não pode ser classificada como verdadeiro ou falso? Isso aí. Eu não posso classificá-la como verdadeiro ou falso. Vamos que vamos? Tranquilo? Número 6. A respeito de proposições lógicas e raciocínio lógico, julgue os itens a seguir. Leia o enunciado com calma. É uma proposição simples, pessoal. Eu digo para você e falo o seguinte. Aluno, leia o enunciado com calma. O que eu estou fazendo com você? Uma instrução. Eu estou te instruindo para resolver uma questão. Leia o enunciado com calma. Essa instrução traz uma ordem. Ordem não é proposição. Você chega para o teu filho em casa, você mãe tem que estudar, o pai não chega junto, o pai está lá trabalhando, mas chega em casa e não quer lavar uma louça. E você tem que estudar para a sua prova. Afinal de contas, você quer ser concursada. E aí você não tem tempo. O que você fala para o seu filho de 16 anos? Joãozinho, Maria, lave a louça já. Isso é uma ordem, não é proposição. Então, isso é uma proposição simples? Não. Não pode ser proposição simples. Errado. Gabarito errado na número 6. Tudo bom, gente? Tranquilo, prof? Então vamos para 7. As proposições são a básica da lógica. A respeito delas, julgue os seguintes itens. Uma proposição composta não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, tendo em vista que isso violaria o princípio da contradição? Primeira coisa. O que é uma proposição composta? Primeiro, se é proposição, podemos valorar. Agora, se ela for simples, não traz conectivo. Por exemplo, Alan é professor. Você consegue dizer isso, você me conhece. Agora, se ela for composta, ela traz consigo um conectivo. Alan é professor ou físico. Veja, na composta, temos um conectivo lógico que chamamos de disjunção inclusiva. Acalme-se, não fique nervoso. Nas próximas aulas vamos discutir muito sobre conectivos, tá bom? Mas isso é um conectivo. A função do conectivo, o objetivo do conectivo é juntar várias proposições simples. Um conectivo junta duas proposições. Tudo bem? Então veja, isso aqui, fera, é uma proposição simples, isso aqui é outra. Então tem duas proposições simples ligadas no conectivo. Independente do tipo de proposição, ser simples ou não, ela pode ser valorada. Só que ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdade ou ela é falsa. Tudo bem? Então, nesse caso, gabarito na número 7, certo? Olha, tendo em vista que isso violaria o princípio da não contradição, não pode ter contradita, né? Contradição é quando uma coisa é verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Isso vai fazer pra gente contradição. Você tá errado. Como é que você fala uma coisa e faz outra? Você está se contradizendo. Então,
não violando, é uma proposição. Ela só pode ser verdadeira ou, se tivesse aqui o ou, aí o gabarito seria errado. Tranquilo? Professor, suave. Número 8, então, vem comigo. Avalie as informações a seguir a respeito das proposições e de seus valores lógicos. 4 mais 2 vezes 7 é igual a 42? É uma proposição verdadeira? Vem comigo na 1 aqui, ó. 4 mais 2 vezes 7 é igual a 42? Olha, eu resolvo o que primeiro, professor? Multiplicação. 2 vezes 7, 14. É igual a 42. Professor, já me perdi. Espera, como a gente tem uma multiplicação com 2 e 7, eu não posso somar o 4 com 2 primeiro. Primeiro eu resolvo a multiplicação. Beleza, isso aqui vai ser o quê? 18 é igual a 42. Cara, falso, né? Falso. Então já descarto a letra A e a letra D, que tem o 1 ali, né? Então, é verdadeiro? Não. É falso. Errada a primeira. O caráter do homem é uma consequência da sua criação. É uma proposição simples? Sim. Tem conectivo? Não tem conectivo não, professor. O caráter do humano é uma consequência da sua criação. Então já descarto a letra C também. Então a 2, verdade. A vida é curta, porém a morte é certa. Se trata de uma conjunção? Olha, a vida é curta, porém a morte é certa. Esse porém está trazendo para a gente um sinônimo de adição. O e tem esse papel, a conjunção tem esse papel. A gente pode muitas das vezes trocar a conjunção pelos sinônimos de mas, porém. Tudo isso aqui você vai tirar de letra nas próximas aulas. Mas, vamos lá. A vida é curta e a morte é certa. Muda o sentido se você colocar a vida é curta, mas a morte é certa? Muda o sentido se eu colocar a vida é curta, porém a morte é certa. Porque esse mas e esse porém faz o mesmo papel do e. São sinônimos. Então, nesse caso, gabarito letra E. Porque a terceira também está certa, anulando a letra B de bravo. Então, entenda, existem conectivos e seus sinônimos. No se, então, a gente poderia colocar o basta aqui. Tudo bem? Mas calma, nós vamos discutir isso mais à frente. Bom, Vera, chegamos na número 8. Espero que até aqui você esteja conseguindo aí entender o que é sentença aberta, o que é sentença fechada, o que é uma proposição, seja simples ou composta. Show de bola até aqui? Professor, tá tudo indo tranquilo. Espero tentar resolver essas questões sozinhas depois. Esse material você precisa resolver pelo menos, gente. Pelo menos 3, 4 vezes. Aí você vai para as outras aulas dominando bem. Dominando a primeira, segunda, terceira aula, te digo verdade, você vai gabaritar raciocínio lógico no seu concurso. Não tem outro caminho, fera. Não tem outro caminho. Beleza? 9. Assinale a alternativa que representa uma proposição. Bom, a letra A eu já descarto. Por quê, professor? Ué, tem uma interrogação. A B eu já descarto, porque ele colocou o ele aqui, ó. Ele quem? Marcos é agente. Censitário municipal. Ué, se eu conheço o Marcos, eu consigo valorar, né? Organize o material em uma ordem. X mais 3 é igual a 7. É uma sentença aberta, lembra? Quem é o X? Isso aqui é o teor de ordem. Então, gabarito letra C. Veja, aqui eu tenho um sujeito mais um prédio.
um predicado. Tem uma informação completa. Assim como Alan é bonito, Alan é professor, Marcos é agente censitário municipal, é também uma informação completa. Com isso, gabarito letra C. Simbora, nossa última questão de sentenças, proposições e modificadores. Eu ainda não falei sobre modificador. Eu vou te dar uma palhinha já já. Considere as seguintes construções. P. Vacinação é uma medida efetiva para controle de doenças. Q. Faça o que o veterinário mandou. R. A sede de ADAPAR, a sede da ADAPAR está localizado em união. A sede de ADAPAR. A sede de ADAPAR, sede é com C, né, professor? A sede de ADAPAR está localizada em União da Vitória. Então, veja, ele me deu algumas premissas, né? Algumas premissas. E ele quer saber, segundo a lógica proposicional, a opção que está correta em relação ao que são proposições. Veja, a vacinação é uma medida efetiva? Vacinar efetiva que a humanidade progrida a anos de luz, ou seja, a erradicação de certos vírus e doenças? Sim. Consigo valorar em verdadeiro ou falso. Faça o que o veterinário mandou. Lembra do que é isso? Boa, fera. Isso aqui é uma ordem. Ordem não é proposição. A sede de ADAPAR está localizada em União Vitória? É uma proposição. Consigo valorar. Consigo dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Consigo dizer se isso aqui é verdadeiro ou falso. Nesse caso, temos como gabarito letra D. P e Q são proposições. Tranquilo? Beleza? Professor, achei super tranquilo essa aula. Mas você não falou o que é modificador. Vou explicar agora. Qual é a função do modificador, gente? Modificar. Mentira. Digo verdade. Por exemplo, seja a proposição P. Alan é bonito. Se eu quero modificar a proposição P, eu vou trazer uma negativa. Alan não é bonito. Ou seja, o modificador tem como símbolos esses sinais, esse acento ou esse símbolo. Eu uso mais aí o acento, tá? Fica a teu critério. Então, o modificador muda o valor lógico. Se isso aqui, fera, é verdade, ó, se isso aqui é verdade, isso aqui passa a ser o quê? Falso. Porque imagina, você é minha mãe, toda mãe vai falar bem do filho. A mãe fala assim, Alan é bonito. Aí a amiga dela fala assim, Alan é feio. Aí a mãe fala, sai daqui, jararaca, ele é meu filho, ele é bonito. Então, para a mãe, Alan não é bonito, é falso. Então, esse símbolo aqui, pessoal, traz na proposição uma negação. E cuidado, às vezes eu posso ter a negação da negação. A negação da negação volta à proposição P. Ou seja, aí minha mãe resolveu negar o que a colega dela colocou. Quando a minha mãe nega, volta para o quê? Volta para cima. Alan é bonito. A gente chama isso de dupla negação. Fera, chegamos no final da nossa primeira aula de QAP Raciocínio Lógico por Banca Sebrasp. Espero que você tenha curtido essa aula, que seja uma aula de valor aí para você. Uma dica para você, que não é proposição, vai ser uma ordem. Estude essa aula. Capriche em cada detalhe estudando essa aula. Faça suas anotações.
Raciocínio lógico só se aprende treinando. Não adianta você pegar 10 minutos por semana. Adianta sim, você pega 10 minutos uma semana. Na próxima semana, você aumenta para 30 minutos. Na próxima semana, para 40 minutos. Aí você vai estar estudando todo dia 10 minutinhos, todo dia meia hora. 2 vezes na semana, 1 hora. O importante é estudar raciocínio lógico, para que ela seja sua aliada no seu concurso e não um bicho papão. Até porque tem uma frase que eu digo muito: repetir gera o saber. Beleza? Tamo junto, fera. Forte abraço. Valeu!